Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de louvor, adoração e oração da Igreja Batista em Vila Nova, de Londrina, no estado do Paraná. Que alegria estar ao seu lado, que alegria caminhar juntamente com você nesse momento de adoração. E para nós iniciarmos esse tempo juntos na presença do Senhor, eu quero ler um texto em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3, eu gostaria que você prestasse atenção nestas palavras introdutórias do apóstolo Paulo, que eu faço minhas palavras de introdução para esse nosso tempo de adoração. Ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O nosso Deus bondoso e maravilhoso, que tanto nos amou e nos salvou pela sua graça gloriosa em Cristo Jesus, nos formou para o louvor da glória dele. Eu quero nesse instante convidar você para juntos adorarmos ao Senhor, porque nós fomos feitos para adorar o nosso Deus.
Que alegria, né? Que bênção, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, né? Como é bom declarar com alegria verdades que permeiam a nossa vida, que inundam o nosso coração de alegria, de poder agradecer ao nosso Deus, porque Ele nos trouxe a compreensão do propósito da nossa vida, uma vida de adoração verdadeira ao Senhor. E nesse momento agora eu quero refletir na palavra de Deus com você. E a minha reflexão, o tema da minha reflexão com você nesse dia, ele traz justamente esta proposta, a adoração verdadeira. Quero pensar um pouco com você a respeito desse tema tão valoroso na nossa relação de comunhão, intimidade e submissão à glória e à majestade do nosso Deus. Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, e nós vamos ler do verso 19 até o verso de número 24. O Evangelho de João, capítulo 4, de 19 a 24, nos diz assim a palavra. Disse a mulher: Senhor, vejo que é um profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amado Deus, nós nos colocamos, Pai, diante da Tua palavra nesse momento, e queremos dela aprender verdades, princípios que são eternos, ó Deus, para a nossa vida. Nos ensina, ó Deus, através deste texto, valores e princípios, ó Deus, a respeito da adoração. Abre os nossos olhos, abre, ó Deus, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, ó Deus, a essência e a grandeza, ó Deus, desta experiência que é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é um texto muito conhecido na palavra de Deus, mas ele faz parte de um contexto maior, né? O encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele é um contexto maior, ele abrange praticamente todo o capítulo 4 do Evangelho de João. E nesse texto nós aprendemos muitas lições com Jesus, não apenas sobre a adoração, mas Jesus nos ensina a habilidade, a sua criatividade em dialogar com as pessoas, em em chamar a atenção das pessoas para si. Jesus usa de naturalidade, mas de intencionalidade ao mesmo tempo, e através de um diálogo simples, do qual ele toma iniciativa, pedindo àquela mulher um copo d'água, nós então temos a alegria de ver a descrição de um relato maravilhoso, de como Jesus demonstrou amor por aquela mulher, que a palavra de Deus não cita o seu nome, apenas a sua naturalidade, a sua cultura, mas há muito ensino para as nossas vidas nessa experiência. A partir de um pedido tão simples, de um copo d'água, um diálogo se desdobra, onde Jesus tem um foco de amor que é alcançar o coração daquela mulher para reconciliar a relação dela com Deus através de si mesmo, que Ele se revela a ela como Messias, como Salvador. Mas aquela mulher, ela revela nas suas respostas, na sua postura, até mesmo na sua rispidez, em alguns momentos, ela revela a incredulidade da alma, ela revela o coração endurecido pelos pecados, ela revela o desconhecimento da verdade a respeito de Deus e das suas promessas. E é no meio desse contexto adverso, onde Jesus ele está falando de verdades espirituais e aquela mulher está presa em verdades terrenas, que Jesus faz uma confrontação a respeito da vida dela, da sua condição pessoal, e essa confrontação atinge, o coração, a alma, a mente, a essência da vida daquela mulher, porque coloca em xeque e coloca
diante dos dois a realidade do pecado na vida dela, nos seus relacionamentos. E quando a conversa, quando esse diálogo ele toma esse rumo, essa mulher então ela faz uma pergunta que a gente brinca dizendo que foi uma pergunta teológica para Jesus a respeito da adoração. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando e pensando sobre esse momento do diálogo, ele diz que a atitude dessa mulher ela foi uma fuga, talvez uma fuga. O coração dela poderia verdadeiramente ter esta curiosidade, porque havia ali questões religiosas e culturais envolvendo judeus e samaritanos, e talvez essa dúvida realmente permeasse o seu coração. Mas, por um outro lado, levar a conversa para o lado teológico poderia ser uma alternativa na parte dela para fugir da confrontação de Jesus e da revelação da sua condição tão triste de pecado que a afetava profundamente nas suas relações pessoais, sociais e até mesmo culturais. E diante da pergunta, a pergunta dela basicamente foi: onde se deve adorar? E isso a incomodava, isso criava rixas entre samaritanos e judeus dentro de um contexto religioso onde um único e verdadeiro Deus deveria ser adorado. É bonito de nós observarmos na condução do texto que Jesus ele não foge dessa pergunta. Jesus ele aproveita esta oportunidade, uma vez que o diálogo ele toma esse rumo e ele abre oportunidades de ensino, e Jesus atende à dúvida daquela mulher. É claro que a resposta de Jesus, que nós acabamos de ler, com certeza ela foi muito além da compreensão daquela mulher para aquele momento, para aquele instante. Porque ela toca em um tema que ele é de grande valor para Deus, que é a adoração. Porque Ele é o único digno de ser adorado. E como ela toca nesse assunto, mas com a visão humana, com a visão terrena, Jesus então se coloca à disposição para responder, mas para ampliar a visão daquela mulher, ou até mesmo para abrir os olhos daquela mulher para a realidade da adoração verdadeira. Eu quero então dividir com você nesse momento algumas lições que eu aprendo nesse texto a respeito desse tema tão precioso para nós como igreja, no tempo presente. A adoração é algo que faz parte da nossa vida e ela é manifesta de uma maneira diversa, com muita riqueza, com muita beleza, com muita excelência, mas nós precisamos olhar para esse texto. Ele não é o único, mas são palavras de Jesus que nos ensinam sobre o valor da adoração, mas podemos explorar esta riqueza ao longo de toda a palavra de Deus. Então a primeira lição que eu quero dividir com você, aprendendo com Jesus, é que a adoração verdadeira, ela não está relacionada a um lugar físico, a um espaço físico. A preocupação daquela mulher era, o local correto de se adorar é no templo em Jerusalém ou no templo em Gerezim. Essa dúvida e essa rixa partia de questões culturais entre judeus e samaritanos, onde cada grupo constituía o seu local físico, cada grupo tinha o seu templo construído, mas ambos adoravam ao mesmo Deus. E a dúvida era quem está certo, quem está correto, quem adora da maneira correta e no lugar correto. E ela é então surpreendida por Jesus. A resposta de Jesus para aquela mulher com certeza causou uma revolução na sua mente, no seu coração. E com certeza, à medida que Jesus foi avançando e explorando esse ensino com os seus discípulos, com as multidões, com os líderes religiosos, isso deve ter produzido muitas dúvidas e questionamento, pois ele diz para aquela mulher que não é nem em Jerusalém e nem em Gerezim, não é neste e nem naquele local físico, o local certo e ideal para adoração. E pensando nessa realidade, eu me lembro da oração que Salomão fez quando o primeiro templo dos judeus foi consagrado, foi edificado e consagrado. A construção do templo foi um sonho do rei Davi, mas que foi consumada no reinado do seu filho Salomão. E quando aquele primeiro prédio, aquele primeiro templo ficou pronto para ser um local de adoração coletiva, um local onde Deus haveria de se manifestar, Salomão ele reúne toda a congregação
e ele então faz a seguinte oração que está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 8, a partir do verso 22. E ele disse assim: Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardastes a aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa ao teu servo Davi, meu pai, com a tua boca prometeste, com a tua mão a cumpristes, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando dissestes: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste ao teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Ó céus, mesmo os mais altos céus não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Veja que maravilha, o próprio Salomão, quando a obra da construção do templo termina em um local designado, aceito e aprovado por Deus, Deus deu as medidas, Deus deu dons e talentos para que os homens realizassem toda a obra naquele local, toda a construção, em madeira, em bronze, em prata, em ouro, enfim, em tudo, nos tecidos, tudo era direção de Deus naquele local. Mas Salomão tem a consciência clara de que Deus não habitaria naquele lugar, que aquele pequeno prédio, que aquele pequeno templo não seria capaz de conter a grandeza, a glória e a majestade do Senhor. Ele entendia que nem mesmo os céus e os mais altos céus seriam capazes de conter a grandeza e a glória do nosso Deus. Então precisamos ter isso em mente. O local da adoração verdadeira, ele não está preso ou limitado a um espaço físico. Eu e você podemos adorar ao Senhor em todo o tempo e em todo lugar. Mas Jesus também nos ensina que a adoração verdadeira, ela só é possível quando nós conhecemos a Deus. No verso 22 ele disse à mulher samaritana: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. A pergunta que fica é: podemos de fato conhecer a Deus? Podemos de fato conhecer ao Senhor? Certamente não podemos compreender a Deus de uma maneira completa, integral, plena, mas até onde Deus se revela, nós podemos conhecê-lo, pois este é o objetivo da revelação do Pai. O Pai, o Deus Pai, Ele deseja se relacionar conosco com proximidade, com intimidade, e isso produzirá em nós conhecimento. Mas nós temos em nossas mãos a palavra de Deus, que é a revelação do Deus eterno. Então, aquilo que nos conduz a uma adoração correta, verdadeira, adequada, justa, alegre, está inserido e ensinado na palavra de Deus. A adoração verdadeira não deve ser feita pelo pensamento humano, pela vontade humana, pelas nossas estratégias, pelo nosso marketing, não. A adoração verdadeira, ela é fruto de um conhecimento do coração, da alma, da mente, de um ser humano que é pecador, imperfeito, mas que foi reconciliado com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Existem alguns conceitos a respeito da pessoa de Deus. Nós não podemos definir Deus, mas à luz da revelação das Escrituras, alguns autores conceituaram de uma maneira simples, singela, mas verdades a respeito de Deus. Strong diz que Deus é Espírito infinito e perfeito, fonte, sustento e fim de todas as coisas. Langston, um outro teólogo, nos diz que Deus é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas.
Conhecer a Deus nos dirige minimamente a uma adoração adequada à sua grandeza, à sua glória e à sua majestade. O conhecimento de Deus, ele transforma as nossas vidas e ele transforma também a nossa adoração. Precisamos então sempre nos lembrar, quando estivermos adorando ao nosso Deus, que Deus é Espírito, que Deus ele é poderoso, que Deus é um ser pessoal, que Deus é imutável, que Deus é eterno, que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o conhecimento, Ele tem todo o poder, Ele é o único digno de ser adorado, Ele é soberano, santo, justo, bom, verdadeiro. A lista é interminável quando nós pensamos na grandeza de Deus. E conhecer a Deus e pensar na sua grandeza, naturalmente, nos conduzirá a um coração quebrantado na sua presença e um coração desejoso de adorá-lo. A adoração verdadeira também, aprendemos com Jesus, ela flui de uma experiência de reconciliação com Jesus. Ainda no verso 22, quando Jesus fala dessa realidade de não conhecer e conhecer, Ele nos lembra a respeito da salvação. Ele nos lembra, e Ele lembrou aquela mulher a respeito da promessa da salvação que viria dos descendentes da nação de Israel dentre os judeus. Então Ele exalta não a nação, mas a promessa de Deus. Ele não exalta os genitores humanos, mas a Deus, o Deus Todo-Poderoso, que através do Espírito realizou um milagre no ventre de Maria, aquela virgem, proporcionando assim a concretização do plano da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então, adorar de forma verdadeira a Deus tem como um pré-requisito vivermos uma experiência com Jesus, termos um encontro com Jesus, rendermos a nossa vida a Ele. Ele é o autor da vida, Ele é o autor da nossa fé, é Ele quem nos conduz e nos conduzirá dia após dia a uma adoração verdadeira. Quando nós temos um encontro com Jesus, e Ele passa então a ser o centro da nossa fé, da nossa devoção, da nossa adoração e do nosso louvor, expressões como rotineiramente se ouve após um culto, palavras como, eu não gostei do culto hoje. Meus irmãos, expressões assim não serão mais ouvidas, porque se nós somos filhos de Deus, nós não viemos para receber um culto, nós não viemos para assistir um culto, não, nós estamos reunidos para prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E aí a intenção do nosso coração, a nossa concentração, a nossa preparação para este momento e esse lugar, elas têm todas uma única motivação, que é a glória do nosso Deus. Aprendemos com Jesus também que a adoração verdadeira não é algo opcional. Veja o que ele diz: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, adorar a Deus, reverenciá-lo, celebrá-lo, prostrar-se diante dele, essas expressões que nós tanto falamos, não são coisas opcionais, elas são atos e gestos naturais na vida de alguém que tem um encontro verdadeiro com Jesus. Se você tem um encontro com Jesus, se você caminha com Ele, se você aprende com Jesus, naturalmente, o seu coração e a sua mente serão conduzidos em adoração. Você desejará adorar a Deus e desejará fazê-lo da maneira correta, da maneira adequada, com essência, com vida, com amor, com alegria, com excelência, com beleza, porque Ele é digno de ser adorado. Deus procura verdadeiros adoradores. Nós precisamos estar muito atentos com estas palavras de Jesus. É necessário adorar. Não estamos
não podemos fazer aquilo que queremos ou desejamos ou fazer de qualquer jeito. Deus é digno, Ele é um Senhor, como nos diz o profeta Isaías, que na sua visão ele viu que Deus estava assentado em um alto e sublime trono. E os seres angelicais reverenciavam e adoravam ao Senhor, declarando que Ele é santo. Então Deus é digno de ser adorado. A adoração não é algo opcional. E por fim, ainda pensando nesses últimos dois versos, o 23 e o 24, nós entendemos que a adoração verdadeira, ela é avaliada por Deus. Esses dois versos nos revelam algo muito precioso, muito sublime a respeito da nossa experiência de adoração ao nosso Deus. Assim como a adoração ela não é opcional, é algo que deve existir na nossa relação com Deus, nós devemos estar conscientes de que Deus sonda o nosso coração. Ele avalia o nosso coração. Deus conhece o mais profundo da nossa mente, do nosso interior. Nós não podemos esconder nada de Deus. Os nossos lábios muitas vezes podem dizer lindas palavras, mas a nossa mente, o nosso coração podem estar diante do Senhor. E Ele assim advertiu o seu povo na sua palavra quando Ele disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Precisamos ter esta consciência especial e valorosa de que Deus sonda o nosso coração quando nós nos colocamos diante dele em adoração. E quais são os critérios? Se fôssemos perguntar uns aos outros, quais são os critérios que Deus usa para sondar os nossos corações? São muitas as instruções que a palavra de Deus nos dá, mas eu quero dizer a você que os critérios de Deus estão diretamente relacionados com os seus próprios atributos. Por exemplo, Deus é santo. E com base na sua santidade, Ele sonda o nosso coração. Portanto, devemos viver em santidade. Deus é justo. E sendo justo, ao olhar para nós e para a nossa adoração, nós devemos ter a consciência de que também devemos ser justos e honestos no nosso dia a dia e nas nossas relações. Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, nós também devemos ter um viver coerente. As nossas palavras e as nossas ações, elas devem refletir a verdade do Evangelho. Deus, Ele é soberano. E se Deus é soberano, a nossa adoração, ela deve partir de um coração humilde, quebrantado, que deseja reverenciar única e exclusivamente a majestade do Senhor. Deus é amor. Portanto, o amor deve ser a motivação de todos os nossos relacionamentos. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus em adoração com relacionamentos feridos, com relacionamentos quebrados, com pecados nos nossos relacionamentos interpessoais e que diretamente afetam a nossa comunhão com Deus. Deus é glorioso. Portanto, eu e você devemos adorá-lo com excelência. Deus é misericordioso, portanto, devemos adorar com um coração quebrantado e contrito. Não devemos nos apresentar a Deus com as mãos sujas. Devemos buscar a purificação do Senhor para a honra e para a glória dele. Para concluir, eu quero ler para você a letra de uma canção que eu aprendi recentemente, que nos fala, que tem como base poética essa resposta de Jesus para a mulher samaritana a respeito da adoração verdadeira. E a poesia dessa canção nos diz assim: que os olhos do Senhor, eles estão por toda a terra a procurar aqueles que buscam a sua face dia e noite. Eu não descansarei até que o Senhor tenha o seu lugar. Eu não descansarei até que a glória do Senhor encha a terra. Assim como nos primeiros dias, venha habitar aqui, tenha o seu prazer em mim. Eu quero ser encontrado por ti, quando você olhar para a terra em busca dos seus adoradores. Que esse seja o desejo do nosso coração,
que quando o Senhor olhar para a terra em busca dos seus adoradores, Ele possa encontrar você, Ele possa encontrar a mim. E assim Ele estará habitando em nós, não mais num espaço físico, mas em nós, dentro de cada um de nós. Ele veio para fazer habitação, fazer morada e transformar as nossas vidas. Quero convidar você a adorar ao Senhor mais uma vez nesse instante. Refletindo nessa palavra que pensamos, quero que você adore ao Senhor com mais uma canção, que o seu coração e a sua mente estejam atentos à poesia da canção que vamos cantar. E depois, juntos, vamos orar, consagrando ao Senhor as nossas vidas e a nossa adoração. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração, em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, em minha alma uma nova canção, em todo tempo. Vamos lá, igreja. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo, cada dia entoarei um cântico novo. Tu és meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti na congregação. Uma vez mais. Senhor, me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração, em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, em minha alma uma nova canção, em todo tempo. Bem forte, tu és meu Deus. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo, cada dia entoarei um cântico novo. Tu és meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti na congregação. Como não te adorar? Tu és nosso Pai de amor. Como não dedicar nossa vida em teu louvor?
nosso Pai de amor. Tu és nosso Pai de amor. E como não dedicar? Como não dedicar nossa vida em teu louvor? Vamos lá. Tu és meu Deus, te louvo. És meu Deus, te amo. Cada dia entoarei um cântico novo. Tu és meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, na congregação. Nesse momento eu quero orar com você. Eu quero orar por você também nesse instante. Feche os teus olhos. Concentre a sua atenção agora. Não permita que nada atrapalhe ou desvie a sua atenção neste momento. E vamos juntos orar e falar com o nosso Deus. Amado Deus, nosso Pai eterno, nós te louvamos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Te agradecemos porque neste momento, nesta noite, nós aprendemos verdades, ó Deus, a respeito da adoração. Tira, ó Deus, da nossa mente, do nosso coração, as barreiras do legalismo, da religiosidade, que nos enganam e nos fazem, ó Deus, crer que a adoração ela se dá somente em um lugar específico, em um dia específico, em um horário específico. E esse pensamento, ó Deus, muitas vezes nos faz esquecer do Senhor ao longo, ó Deus, da dinâmica da nossa vida, no nosso dia a dia. Pai, nos faça lembrar que o Teu Espírito nos incomode e nos convide, ó Deus, a uma vida, um estilo de adoração que adora ao Senhor em espírito e em verdade, em todo lugar e em todo o tempo. Que possamos adorar ao Senhor, ó Deus, com a dedicação dos nossos estudos, com as nossas relações pessoais, em família, na nossa vida profissional, ao conversarmos com alguma pessoa e falarmos da grandeza do seu amor, ao servirmos, ó Deus, muitas vezes sem palavras, enfim, que em todos os nossos gestos, que em todas as nossas ações, haja louvor, haja adoração, haja, ó Deus, um coração quebrantado e contrito. E que o Senhor, ó Deus, possa encontrar em nós verdadeiros adoradores. Que a nossa adoração, ó Deus, ela seja baseada, ela seja fundamentada, ó Deus, no conhecimento que temos da Sua palavra, mas também das experiências que temos contigo, ó Deus, na nossa caminhada com o Senhor, na nossa vida devocional. Que essas experiências diárias, ó Deus, elas possam produzir grande alegria no nosso coração, possam produzir transformações significativas, radicais, impactantes, ó Deus, como ocorreu na vida da mulher samaritana, pois à medida que o Senhor se revelava a ela, e ela era confrontada com a sua realidade, com o seu pecado, mas ao mesmo tempo, tendo diante de si o autor da vida, o Messias prometido, aquele que lhe oferecia água viva, aquele que lhe oferecia alegria e amor abundante, aquele que lhe oferecia vida eterna, aquela mulher foi alcançada. E ela, de um momento de tristeza, de um momento de angústia, ela passa, ó Deus, a proclamar, a declarar o nome de Jesus, e a alegria é restaurada na vida dela. Ó Deus, nós também queremos viver assim, conhecendo o Senhor, sendo conhecidos pelo Senhor, mas conhecendo mais do Senhor e tendo, ó Deus, a nossa alegria restaurada
e renovada na nossa caminhada contigo. Ó Deus, nos ensina a te adorar. Faz de nós, a começar em mim, e a começar, ó Deus, na vida de cada um daquele que nos ouve, nos assiste nessa noite. Faz de nós verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, como Ele é digno de ser adorado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, que essa palavra possa produzir frutos para a glória do nosso Deus no seu coração. Até breve, Deus o abençoe.